Eu não sei se você já viu, mas existe uma máxima. Fundador não dorme à noite. Ele trabalha até a hora que precisa ser feito o trabalho. Ele não tem hora para acabar, nem hora para começar. Ele é uma máquina de vencer. É um exterminador do futuro dos anos 2000. Vamos falar no vídeo de hoje o porquê isso é uma balela e a mais pura verdade. Então, pessoal, antes de mais nada, se você não me conhece, já comece a me conhecer a partir de agora. Eu sou o João e dei esse nome, João Ruptura, para romper um pouco dos paradigmas, das muretas, dos muros, dos castelos que construímos no empreendedorismo. Quer dizer, o que eu falo aqui é a pura verdade. Não há nada além da verdade. É claro que é a minha verdade. E de repente é diferente da sua verdade, da dele e de todo mundo. Mas sabe como é? Na minha vida e na minha história, eu sou o ator principal, o grande diretor, assim como na sua. Mas vamos trocar uma ideia, vamos refletir sobre o tema e quem sabe chegamos a conclusões parecidas, ou não, ou diferentes. Mas quem sabe eu ajudo você a refletir um pouquinho sobre as máximas que você acredita sobre negócios e empreendedorismo. Por que os fundadores não dormem à noite? Um dia desse eu estava lendo até um artigo, eu não sei se era na Financial Times ou na Bloomberg, enfim, era em um desses canais de economia muito renomados, e estava falando realmente sobre esse fato, né, de que grandes fundadores, eles não dormem à noite, eles acordam, você deve ter ouvido essa história muitas vezes, aí num vídeo curto, você tem que dormir 1 hora da manhã, 2 horas, acordar às 5, é o clube das 5, e fazer acontecer, porque você está fundando um império, e para fundar um império, você precisa não dormir. E eu disse no início do vídeo que eu acho isso uma balela, e acho mesmo, e ao mesmo tempo que acho isso uma verdade. Mas vamos destrinchar o que eu acho que é a balela e o que eu acho que é a verdade. Começando pela balela. Sinceramente, senhores, vocês acham mesmo que é a quantidade de horas que você se dedica que fazem de um projeto dar certo? A quantidade de horas é um fator importante, claro, mas são outros fatores juntos a esse que vão fazer com que o seu negócio, o seu projeto dê certo. A qualidade dessas horas, com quem você está se juntando para construir esse projeto, quais são as ferramentas que você tem, qual é a oportunidade que você está vendo, sorte. A sorte nunca pode ser negada, afinal de contas, uma pitadinha de sorte não faz mal a ninguém. Existem muitos fatores que vão influenciar no sucesso de um fundador, de uma pessoa que tem um projeto. As horas trabalhadas com certeza fazem parte disso. Mas isso não quer dizer que ela não precisa dormir, ela precisa ser um Drácula dos anos 2000. Não, ela pode simplesmente se dedicar muitas horas. Quando você pensa em dedicação de muitas horas, faz sentido. Mas não que a pessoa precisa dormir pouco. É até ruim, a ciência diz que quando a gente dorme pouco, a nossa capacidade cognitiva cai, o nosso desempenho cai. Eu mesmo sei disso. Eu estava dormindo pouco, eu vi como caiu minha produtividade, a qualidade das horas que eu trabalhava, que eu estava criando, desenvolvendo. O sono é fundamental para que a gente esteja bem de saúde. E a saúde é a força primária para a gente construir um império ou para ir comprar um pãozinho na esquina. Sem saúde, nada funciona. Por isso que eu acho que quando a gente coloca essa ideia de que não dormir, que ficar ali, não vai funcionar. Você precisa realmente entender a qualidade do tempo que você passa e a qualidade do tempo que você dedica ao seu projeto. Então, nada de fórmulas prontas. Mas, João, eu ouvi um empreendedor que venceu. Ele é rico, e ele trabalhou muito para criar o projeto dele, a empresa dele. E no início ele falou que dormia 2 horas por noite. O que você diz sobre isso? Eu digo que ele provavelmente é um vampiro. Para ele funcionou essa estratégia. Isso quer dizer que vai funcionar para você? Isso quer dizer que porque ele fez e deu certo é regra? É regra! De repente ele fez errado e deu certo. Como assim, João? Você pode fazer uma atitude errada e dar certo? Claro! Isso acontece o tempo todo. E aí ele começa a falar que isso é a regra. Eu fiz errado, deu certo, e a regra é essa, o errado que dá certo. Mas se isso for aplicado em diversas pessoas, será que vai funcionar igual? Eu duvido muito. E eu acho que você também tem que duvidar. Então, nesse sentido, achar que a pessoa tem que se dedicar às horas do sono, ou que ela tem que acordar às 5 da manhã, isso não muda nada. O que importa é que na hora que você estiver fazendo aquilo que você deseja,
criar um projeto, você tem que se dedicar muito. Você tem que dedicar muitas horas de qualidade. Você tem que abrir mão, você tem que fazer realmente escolhas difíceis. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar dentro de um lugar onde acordar às 5 da manhã e dormir 2 horas da manhã. Trabalhar que nem um louco. E eu falo isso até por experiência própria. Eu lembro que quando eu criei minha primeira empresa, meu primeiro projeto, que era uma rede social na minha cidade, que eu estava querendo montar para desbancar uma outra que estava surgindo, Facebook, mas essa é história para outros vídeos. Eu fiz isso, eu me dediquei muito, horas e horas, eu trabalhava que nem um louco, um cachorro, mas eu não tinha algumas coisas, estratégia, as horas que eu trabalhava não tinham qualidade, eu dormia pouco e trabalhava muito, mas sinceramente eu acho que isso diminuiu muito a minha qualidade, da minha performance no meu empreendedorismo e não melhorou. E isso acabou surtindo efeito junto com outros fatores para o fim do meu projeto inicial de vida, meu primeiro fracasso. Então não coloque isso como uma caixa absoluta. Eu preciso dormir pouco. Contudo, todavia, isso é de certa forma uma verdade, que eu já venho abordando aqui nessa própria fala que eu tive. Realmente, pessoal, você precisa se dedicar muito. Às vezes você vai chegar 2 horas da manhã trabalhando, 3 horas da manhã trabalhando, e acordou às 5. Isso pode acontecer em alguns momentos, porque você está muito envolvido e as coisas vão acontecendo. Mas isso não é para ser naturalizado como algo normal, algo que vai acontecer todos os dias. Tem dias que vai acontecer e vai funcionar, tem dias que não. Tem dias que a gente acorda no meio da noite, não sei se você já teve isso, e com ideias muito boas e começa a fazer anotações, porque aquilo ali foi um momento. Eu costumo dizer que quando a gente está focado num projeto, num trabalho, quando as coisas começam a fluir, é a hora que a gente tem que fazer mesmo, porque se a gente parar para fazer outra coisa, agora está fluindo, agora eu vou fazer um omelete. Quando você voltar, você fala, o que eu estava fazendo mesmo? Aí já era. Então tem momentos que a gente realmente tem que se empolgar e começar a fazer as coisas, e começar a construir um negócio, e aí vai dormir 2 da manhã, 3 da manhã, mas é uma dinâmica diferente. Né? Isso acontece em alguns momentos, isso não é a realidade total de todos os dias. E você não tem que usar isso como uma caixa, pô, João, isso não aconteceu comigo. Eu estou montando minha empresa, quando dá 10 horas da noite eu sinto sono, eu como um biscoitinho e vou dormir. Quando dá 8 da manhã eu acordo, minha nossa, o meu projeto não vai dar certo. Claro que vai. Isso não é um impeditivo do seu negócio não dar certo. Isso mostra que você valoriza muito o seu sono. E a ciência diz que isso é fundamental, então não precisa ficar assustado. Eu costumo dizer que é a qualidade da hora, pessoal. É você estar ali, João, tem horas às vezes no meu trabalho que 2 horas significam mais do que 30 horas de trabalho minha. Sabe? Porque naquelas 2 horas as coisas fluem, funcionam. E eu acho que com você também pode ser assim. Então não fique caindo nesses papos meio de coach samurai, onde que você tem que fazer isso para ter aquilo. E é complicado, porque muitas vezes esses coaches samurai também são os mesmos empresários ricos e vencedores. Então é meio que como se fosse uma regra. Mas, sinceramente, não existe regra, nem mesmo para aqueles que fizeram e deram certo. A regra não existe. O que existe é que às vezes funcionam para uns, para outros não. O importante é você encontrar o seu ritmo e entender que você tem que dedicar um tempo importante, de qualidade e quantidade, para o seu projeto dar certo. Mas entenda, você precisa de outras coisas além disso. Ferramentas adaptadas para o seu negócio, visão, sociedade, se juntar com pessoas que veem valor no que você traz, agregar valor, pensar, refletir, agir, modificar, se preparar para as derrotas, perder, vencer. Existem tantos fatores. Eu costumo dizer que isso é o que faz um negócio dar certo. Mas principalmente é o brilho nos olhos, a sua capacidade de perder e continuar na luta. João, eu falhei. O que eu faço? Luto. De novo. Mas não é meio burrice isso? Burrice se você fizer a mesma coisa. Se você for fazendo coisas diferentes, se adaptando e melhorando, eu tenho certeza que o seu negócio vai dar certo. Você tem certeza? Não ouviu o que você falou? É isso mesmo. Ninguém e nada na história da humanidade vence uma visão obsessiva de conseguir algo. Se você for obsessivamente em busca do seu objetivo, não importa qual seja, você vai chegar em algum lugar, um lugar interessante. Pode não ser aquele que você imaginou no início, mas em algum sucesso você vai ter. Porque é da nossa natureza como ser humano conquistar. Para o bem e para o mal, mas é da nossa natureza. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever, dar like, comentar. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, conheça a Jovi Consultoria, onde eu falo sobre negócio, empreendedorismo, ajudo empresários a terem uma visão mais específica para o seu próprio negócio, personalizada. E troque ideias. Comente aqui, João, você é doido. O rapaz fez dinheiro e você fica aí dando regra, dizendo que é assim, que é assado. O que você sabe, João? Você parece que sabe das coisas, mas será que sabe mesmo o que você construiu nessa vida para falar o que você fala? Bem,
Essa é a minha verdade, a minha visão, a minha reflexão, e é nisso que eu acredito. Isso não quer dizer que você precisa acreditar. Você pode pensar diferente, você pode pensar que você sabe a resposta, ou que ninguém sabe, ou que quem sabe é o seu guru da internet, ou o cara rico que anda com uma Ferrari e diz que é assim que funciona. E aí você replica o que ele faz e espera funcionar. Eu só espero que a sua Ferrari ela tenha combustível.